paz do Senhor Jesus esteja com você. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Sou Wilson dos Santos, evangelista, e tem um assunto que vai lhe agradar, que se trata da morada de Deus com os homens. E neste momento eu quero fazer uma oração e logo em seguida nós vamos concentrar nesse assunto que é de suma importância para nós que vivemos nesses últimos dias. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela paciência que tens para conosco, nos dando a vitória em Cristo Jesus. Que tudo que falarmos aqui neste momento seja para a honra e glória do Teu santo nome. E que possamos sermos edificados para a honra e glória de Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. Interessante que sempre foi a vontade de Deus de estar ao lado do ser humano, né? E mostrou uma cópia lá no monte, né, do santuário que já existia no céu. Então ele faz essa afirmação. O propósito da construção do santuário era um lugar onde Deus ficaria mais próximo do seu povo. Dessa forma, o povo receberia instruções de Deus por meio de Moisés e Arão. Eles inculcariam na mente dos israelitas a verdadeira adoração, que fora deturpada através de gerações pelos povos que povoaram a terra após a queda de Babel. Cada povo criou seu próprio Deus e seu próprio sistema de adoração. No Egito, Israel recebeu influência pagã, quando esteve ali por vários séculos, né? Deus revelou para Abraão que o povo ia ficar 400 anos no Egito como escravo, e assim aconteceu. O povo de Israel, quando eles desceram para o Egito, a família de Jacó, ali então eles se tornaram uma grande multidão lá no Egito. Então ali eles também foram influenciados pela cultura egípcia, ali que era uma cultura pagã. Então Deus queria inculcar na mente dos israelitas a verdadeira adoração ao Deus único, Criador do universo, dos céus e da terra, né? Então aí lá no Egito, Israel recebeu então essa influência pagã. Por que eles receberam? Porque eles viviam debaixo, né, dessa cultura politeísta, adoração de vários deuses, né? Lá os egípcios adoravam vários deuses. Então, mesmo recebendo orientações dos pais, que ainda eram fiéis a Deus, os filhos ainda ficavam então observando aqueles rituais, né, pagãos por meio de suas festas, né, carregavam seus deuses, né, e eles ficavam ali observando aquilo. Então isso precisaria sair da mente daquela geração. Mesmo que as pessoas não creem em Deus, mesmo hoje, Deus é que resolve tudo ali, manda chuva, faz com que as plantas produzam frutos, né? Produza ali a própria alimentação do povo. O gado também se alimenta com aquelas plantas, né, que Deus proporciona para a alimentação de todos. As aves também, né, eles têm a sua alimentação apropriada na natureza ali, quando elas ficam ali à margem dos rios, ali pegando os alimentos ali que é necessário para a sua sobrevivência. Então Deus cuida de todos os seres criados. Então acreditava-se no Egito que essas atribuições, esses
favores vinham dos deuses, que eles acreditavam que existiam. Na verdade, não existiam. Era apenas pensamento humano. Deuses egípcios não eram nada. Nada eles puderam fazer para neutralizar as pragas. Mesmo os egípcios, buscando a ajuda dos sacerdotes idólatras, eles nada puderam fazer. Os deuses que eles acreditavam foram derrotados por Jeová. Deuteronômio 26, 8 a 10, lá diz assim: e o Senhor tirou o nosso povo do Egito por meio de grandes milagres, e com sua mão poderosa ele causou grande espanto e fez sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, que é fonte de leite e mel. Uma ilustração, né? A terra produzia de tudo ali. É uma terra fértil, né? Outro grande sinal da presença de Deus com Israel foi a abertura do Mar Vermelho. E a proteção de Deus não parou por ali. Veja bem, ele continuou guiando o seu povo através do deserto, por meio de duas colunas de fogo para guiá-lo à noite e coluna de nuvem para guiá-lo durante o dia. Assim o povo poderia avançar em sua jornada durante o dia, e a coluna de fogo servia também para aquecer também aquele povo durante a noite, porque a temperatura no deserto ela varia, né? Durante o dia é muito quente e à noite esfria. Então ali aquela nuvem serviria para iluminar o acampamento, em volta do acampamento, serviria para aquecer e para guiá-los também através de sua caminhada à noite também. Êxodo 13, versículo 21. Nós podemos encontrar essas informações. E outra coisa interessante, que a coluna de fogo e de nuvem jamais se afastara dos israelitas, né? Êxodo 13, 22, até chegar a Canaã. Quando chegou em Canaã, ela parou, né? Ali não houve mais necessidade dessas duas nuvens. Mas enquanto estava no deserto, essas nuvens era para guiá-los e protegê-los. Mas essa nuvem foi o que? É o próprio Deus agindo para ajudá-los ali. É os sinais de Deus, da proteção divina. Ela gerava a escuridão, impedindo que os soldados enxergassem a caravana de Israel. Êxodo 14, versos 19 e 20. Lá diz que e o anjo de Deus que ia diante do exército, assim que diz a palavra de Deus aqui, ó. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Exatamente, isso aí. Alguns críticos dizem que a coluna de fogo e a coluna de nuvem são figuras de linguagem. Veja bem, segundo eles, as expressões se referem ao costume que era praticado na antiguidade, de carregar braseiro à frente de um exército para iluminar o caminho onde os soldados percorriam. De fato, há um documento comprovando que tal costume existiu mesmo. O exército de Alexandre o Grande adotava essa prática. Mas outra coisa, mas ignorar as colunas como manifestações do poder de Deus, revelada claramente nos escritos bíblicos, e considerá-los de origem natural,
desconsiderar todas as outras manifestações do poder de Deus. Pelos textos bíblicos, entendemos, eram representações reais da presença de Deus, protegendo e guiando aquele povo. Esse fenômeno serviu de testemunho para as nações pagãs, quando souberam das maravilhas que Deus realizou em prol daquele povo, na sua jornada através do deserto, a destino de Canaã. Número 14, versículo 14. Lá diz assim: e o dirão aos habitantes dessa terra, eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, é visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles. E tu vais adiante deles numa coluna de fogo de noite. As duas colunas acompanharam o povo de Israel até a entrada de Canaã. O povo não era abandonado. E ainda mais, os israelitas recebiam alimentos e água em pleno deserto. Que maravilha, né? Deus sempre cuida do seu povo. Então as pessoas não precisam de achar que Deus ele está tão distante assim que ele não pode fazer morada entre o seu povo. Pelo contrário, ele se encontra aqui comigo e se encontra também ao teu lado, você que está me assistindo neste momento. Porque Deus ele é onipresente, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Nada é impossível para esse Deus. Nada. O que ele quer, ele faz. E ele não pede favor para ninguém. Ele faz o que ele quer. Por meio da oração intercessória de Moisés, toda vez que o povo pecava, murmurava contra Deus, questionando o poder de Deus, tentando limitar a ação salvadora de Deus, Moisés se colocava à disposição desse povo na presença de Deus, intercedendo por esse povo. E Deus ouvia a oração de Moisés, a intercessão feita por Moisés, e perdoava o povo desses pecados, né? Da desconfiança do poder de Deus. Então, Deus dava outra oportunidade para esse povo. E foi assim durante anos, dando oportunidade para esse povo. E muitas vezes essas oportunidades eram desperdiçadas. Quando eles clamavam por água, né? Aí Deus fazia brotar água até da rocha. Clamava por alimento, Deus mandava cordonizes, mandou maná, e o povo ficava maravilhado, ficava encantado com aquilo. Depois eles esqueciam tudo, todos os favores de Deus, eles esqueciam. Então começavam a murmurar contra Deus outra vez. Então, esquecendo que Deus não estava ali presente com eles ali. Porque Deus quer fazer morada com os homens. Sempre foi assim. Lá no Éden, Deus sempre ia lá visitá-lo, né? Visitar o casal lá do Adão e Eva lá no Éden, instruía eles contra o perigo de pecar contra ele, né? Contra Deus, né? Que o pecado leva à morte. Então, Deus orientou o casal ali, porque Deus estava sempre presente ali, ali com o casal ali. Mas o plano de Deus era muito mais que isso. Deus queria estar mesmo 24 horas ali presente ali na vida deles. Ele faz isso, entendeu? Hoje, se alguém clamar por Deus, por algum livramento, alguma coisa, pode ter certeza que está ouvindo o seu clamor. E vai ouvir e vai considerar o que você precisa para a sua felicidade. Então Deus vai agir no momento certo, de acordo com a sua vontade. Não é a vontade nossa, a vontade de Deus. A vontade minha é de eu conseguir tudo rapidamente. Mas Deus às vezes mandou eu esperar um pouco. Espera um pouco aí que eu
você precisa passar por umas provas primeiro para ver se você acredita ou não no meu poder. E depois aí Deus, não é porque Ele não sabe do que nós precisamos, é que Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas nós precisamos confiar em Deus, saber que Ele está conosco. Deus não está interessado em morar num templo aqui, porque se fosse lá no céu é muito mais bonito que aqui na terra, né? Deus tem palácio no céu, né? Mas isso não segura ele está percorrendo todo o universo. Nada segura ele. Nem um templo feito por mãos, né, humanas pode segurá-lo, porque ele é um Deus que está em todo lado, em toda parte. Ele viaja através de anos-luz. Anos-luz. Já pensou sobre isso? Não existe nenhum aparelho no mundo que viaja aí milhares, milhões de anos-luz e ele nunca envelhece. Isso que é o mais impressionante. Deus sempre é o que é. Ele é o que é. A idade para ele não passa. Ele é eterno. E isso aí é um grande mistério. Mas ele, por ele ser poderoso, criador de todas as coisas, ele cria o que ele quer, ele também está disposto a ouvir os mais humildes das criaturas humanas. Ele está sempre à disposição das pessoas, mesmo que elas sejam aquelas mais pobres da sociedade, Deus está com eles também, tá entendendo? Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Durante 40 anos, veja bem, durante 40 anos, em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Né? Está lá Deuteronômio 29, versículo 5. Né? Veja bem o poder de Deus em ação. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. O Sinai ocupa uma península de apenas 200 quilômetros de largura. Veja bem. Se os israelitas tivessem mantido fiéis a Deus, que os tirou da escravidão do Egito, isto é, não murmurando contra Moisés e contra Deus, eles teriam chegado a Canaã em 40 dias, aproximadamente. Alguns dizem 50 dias, outros 40 dias, né? Então, numa média aí, dependendo do tanto que eles forem caminhando, né? De acordo com a orientação de Deus, chegaria em 40 dias. Mas eles preferiram caminhar em círculo. Não sei se você já caminhou em círculo. Quando você se perde, você sai caminhando. Quando você dá por fé, você chega no mesmo lugar. Você começa a caminhar em círculo. Deus tinha orientado eles, e eles tinham que andar em linha reta, de acordo com a nuvem, né? E as duas colunas, né? Guiavam eles tinham que seguir. Quando chegava uma certa hora, a nuvem parava, e ali eles acampavam ali, que é o tabernáculo, ou santuário, eles eram móvel, quer dizer, poderia ser carregado pelos levitas para armar em outro lugar, quer dizer, desmontavam ali e tornavam a montanha de novo. Enquanto estava no deserto, esse santuário ele era amontado e desmontado, até ser substituído pelo templo de Salomão. Enquanto eles caminhavam pelo deserto, Deus estava sempre com eles ali, guiando eles ali. Lá dentro do santuário, Deus dava orientação para os sacerdotes, né? O sacerdote realizava ali os rituais do santuário. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali. Esse sumo sacerdote levava o sangue para o santuário, né? Para dentro do santuário, imolava o animal no pátio, que o santuário havia três divisões. Uma das divisões era o pátio, onde ficava o altar dos holocaustos. E tinha uma bacia, que o sacerdote poderia lavar
as mãos para poder exercer funções espirituais, né? Quer dizer, funções no santuário. Ali, quando ele entrava lá, ele começava a fazer o trabalho, o sacerdote fazer o trabalho no primeiro compartimento do santuário, que era dividido em 3 partes. Havia o pátio, o santo lugar e o santíssimo, o santo dos santos. Alguns dizem santíssimo, santo dos santos, né? É a mesma coisa. Então era dividido por meio de cortina. A entrada tinha aquelas cortinas para passar de um compartimento para o outro. E no primeiro compartimento do santuário se encontrava o quê? Se encontrava os móveis ali, a mesa, né? Encontrava a mesa com os pães da proposição, o candelabro aí com 7 lâmpadas para iluminar o santuário. Então assim era o santuário de Israel. E no segundo compartimento, e havia ali logo na cortina ali, o altar de incenso, onde era queimado os incensos, que simbolizava as orações dos santos. Então tudo isso era simbólico, representativo. Era um evangelho simbólico. Representava o quê? O ministério, vida e morte de Jesus. Está entendendo? Então, quando Jesus morreu, esse santuário deixou de existir. Porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em 1 João 1,29, né? Lá o próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro mesmo, simbolizado lá no passado, era uma sombra do futuro. Aquele Cordeiro era morto lá no sacrifício contínuo, no altar, no pátio, né, do santuário. Ali era imolado aquele animal inocente, sem defeito, não podia ter nenhum defeito, né? E ali então esse animal era colocado em cima do altar e queimado. E quando amanhecia o dia, já tinha que preparar. O sacerdote já preparava o holocausto. Preparava ali o cordeiro, e esse cordeiro ia sendo queimando ali a tarde toda ali, ó, queimando. Até o pôr do sol. O pôr do sol era oferecido outro cordeiro até ao amanhecer. Era um ciclo contínuo. O que chama sacrifício contínuo, porque aquilo ali não poderia parar. Porque o sacrifício de Jesus era contínuo. Você entendeu? Ele morreu uma vez por toda, mas a salvação ela não é limitada. Jesus não limita a salvação. Quem não aceita a salvação são as pessoas. Mas quando a pessoa aceita a salvação, ele está disposto a perdoar a qualquer hora. É de manhã, à tarde, de madrugada, a qualquer hora. Então, por isso que o sacrifício é contínuo. Jesus morreu para perdoá-lo, a mim e a você, continuamente. Toda vez que nós chegamos a Jesus pedindo perdão pelos pecados, ele nos perdoa. Se o nosso pedido é sincero, ele vai fazê-lo. Entendeu? Então, o sacrifício é contínuo, representando Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando ele morreu, nós ainda éramos, diz o apóstolo Paulo, éramos pecadores. Né? Ele não morreu por ninguém bom. Diz que a Bíblia fala que todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós pecamos. E destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Jesus veio e nos deu a oportunidade. Isso é graça em ação. A graça de Deus se manifestou com Adão e Eva, lá no paraíso. Aliás, se manifestou lá para Adão e Eva no paraíso, quando Deus apresentou para eles o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, a semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente, está entendendo? Então ali era o plano de Deus em ação, lá em Gênesis 3,15, né? 3, capítulo 15. Veja bem, Deus dando a oportunidade para o homem ser salvo novamente. Então, o santuário terrestre era uma ilustração
do plano de Deus ali em andamento. E tinha que ser feito de acordo com a prescrição que Deus tinha dado a Moisés. Moisés passou para Arão, que era o sumo sacerdote, e Arão passava para os sacerdotes. As incumbências ali, os serviços típicos do santuário terrestre. E tinha que ser feito de acordo com as orientações dada por Deus a Moisés e Arão. Interessante que Deus pediu que fizesse um santuário, porque queria morar no meio do povo. É o desejo dele. Ali o santuário ficava no centro dos acampamentos dos hebreus, ali, dos israelitas. Né? E agora ali, quando era realizado ali os rituais, principalmente o Yom Kippur, era um dia especial, era um dia que eles tinham que orar, buscar a presença de Deus. Era o dia que o sumo sacerdote ia fazer expiação no santuário, né? em toda a tenda da congregação, começando desde cá, do pátio, né? Imolando o animal, para levar lá para dentro do Santíssimo, né? E vinha aspergindo o sangue, colocando nas pontas do altar, e assim o sangue era aspergido diante da lei primeiro, né? Diante do propiciatório, que lá no Santíssimo havia a arca do concerto, contendo as 2 placas de pedra, os 10 mandamentos, né? Havia também a vara de Arão que florescera e um vaso contendo os manás, dentro dessa urna, né? Que era a arca. E por cima havia a tampa, que é chamada propiciatório, e nela tinha 2 querubins, cada um olhando com a face virada para o outro, com a asa aberta, ali fazendo sombra no propiciatório, simbolizando então a reverência que os anjos têm pelas leis de Deus, pela aliança de Deus. Então, aqui chama a Arca da Aliança. Muitas vezes Israel quebrou a aliança com Deus, transgredindo os mandamentos de Deus, passaram a adorar outros deuses, né, quebrando a aliança, cometendo adultério, né? Mas Deus, adultério espiritual, né? Além do espiritual, havia também o adultério também físico também, mas aqui eu estou falando do adultério espiritual, deixar o verdadeiro Deus para adorar os deuses das nações vizinhas. Então isso atrapalhou muito o povo de Israel de crescer na fé. Então eles passaram a duvidar de Deus, então ficou um povo fraco, né? Todas as vezes que eles abandonavam a Deus, descumpriam as ordens de Deus, eram derrotados pelo inimigo. Isso aconteceu várias vezes, quando eles não concentravam nas coisas de Deus. Então, Deus queria fazer que eles entendessem que a sua liberdade dependia dele. Dependia de Deus. Não podemos duvidar do poder de nosso Deus, como aconteceu com os antigos israelitas, né? Ele está sempre presente quando o buscamos de todo o coração. Ele conhece as nossas necessidades e provê para nós tudo o que precisamos. Se os israelitas tivessem entendido, né, o grande amor de Deus, eles não teriam sofrido tanto como sofreram. Veja bem, Deus morava no santuário e dali recebia instruções para estarem preparados para serem seus representantes entre as nações. É para isso que Deus os tirou do Egito, para ser luz para o mundo, né? Então o tabernáculo, que foi construído por ordem do próprio Deus, tinha 3 divisões mesmo. O pátio, né, é o caminho, né? Ali é um caminho, o pátio. Você entra pelo pátio, depois
Então, o pátio era o caminho, o primeiro compartimento era a vida, simbolizava a vida. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está citando as três divisões do pátio. A entrada ali do pátio, né? Que era onde ficava o altar de sacrifício. Além do véu ficaria o santo lugar, que era o santo lugar, né? Ali era a vida. Então ali tinha o quê? Tinha o pão da proposição, o pão da presença, um total de 12 pães, que era trocado todos os dias pelos sacerdotes, né? Representando quem ali? Se você for lá no Novo Testamento, você vai encontrar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Ele que sustenta espiritualmente a todos nós, né? Então, quando o candelabro ali era aceso, que ele ficava ali, ele ia iluminar todos os compartimentos do santuário, né? Essa luz simboliza o quê? A luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus, lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, fala assim, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, a luz ali simboliza o quê? Simboliza Jesus, a luz do mundo. E nós precisamos também imitá-lo, ser a luz do mundo. Jesus mesmo falou para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Então você não pode esconder essa luz, de maneira nenhuma. A luz, você só pode iluminar o mundo com a mensagem do Evangelho se você tiver o azeite, que é o Espírito Santo. É o azeite que abastece as lâmpadas. Abastecia as lâmpadas do santuário, era o azeite. Se não tivesse o azeite, não tinha luz. Então, para você pregar o Evangelho, para você falar de Deus para as pessoas, você precisa do azeite, que é o Espírito Santo. Você pode até falar, sem ter azeite, sem ter nada. Pode falar, mas não vai produzir efeito, entendeu? E essa palavra não vai te edificar. Você vai ter apenas um conhecimento parcial, um conhecimento histórico da vida de Jesus, do ministério de Jesus. E isso só não é importante. O importante é o que essa palavra vai lhe proporcionar, vai fazer na sua vida. O que ela vai trazer de benefício para a sua vida. É isso que você precisa saber. Se essa palavra vai ajudá-lo em alguma coisa, se não ajudar em nada, só para adquirir conhecimento, isso não é suficiente. Você tem que receber aquilo que Deus quer te dar. As bênçãos dele é o quê? A salvação. Então a Bíblia, ela foi colocada como um manual, era um manual. Por meio dele você vai saber a direção tomar. Qual a direção que você vai tomar? Qual a direção que eu vou tomar? E a Bíblia vai dizer ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 14, versículo 6. Então, o caminho é Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. É o que o santuário estava ensinando ano passado para o povo de Israel. A ovelha era Jesus. Era uma ovelha sem defeito. Não podia ter nem mancha. Era a ovelha perfeita. Se ela tivesse defeito, ela não servia para o sacrifício que seria realizado ali no pátio do santuário. Então, porque Jesus viveu uma vida sem pecado, sem defeito, né? Então, se Jesus viveu uma vida dessa forma, sem defeito, então é passado para nós também que nós temos que apoiar nesse Jesus que é poderoso, que não pecou. Lá em João 8,46, ele fala mesmo lá, ó, quem dentre vós me convence de pecado? Falou para os líderes judeus, quem dentre vós me convence de pecado? Então, ele lançou um desafio, né? Então,
Nós somos pecadores, mas a nossa situação não é perdida, porque nós temos um Deus que nos perdoa, mas nos transforma também. Nós não precisamos ser escravos do pecado, porque Deus, ele nos libertou dessa escravidão. Mas nós continuamos com a natureza pecaminosa. Nós precisamos vencer essa natureza por meio de Jesus. Mas como fazê-lo? Exatamente. Você tem que dominar essa natureza. Deus te dá poder para você dominar essa natureza. Você tem que dar um passo. Se você não fizer nada para que isso seja feito, nada vai acontecer. Você precisa desejar que isso aconteça e dar os passos para que isso aconteça. Deus trabalha com a nossa cooperação. Sem a nossa cooperação, se você não desejar ser uma nova criatura, você não vai ser. Então é dessa forma que funciona. No livro de Hebreus, mais conhecido como Carta aos Hebreus, temos algumas informações de como foi edificado o santuário terrestre, como era chamado, né? Hebreus 9, de 1 a 7. Lá diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um santuário estava preparado. O primeiro que havia o candeeiro, como vimos lá, o candelabro com 7 lâmpadas, é o candeeiro, né? Falaram candeeiro. E a mesa e os pães da proposição, ou os pães da presença, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, cortinas, né? O véu era cortina, que separava um compartimento do outro, né? Estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro. Coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório. Estou apenas lendo o verso aqui, que eu antes não tinha lido esse verso, né? Das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes. No primeiro tabernáculo, era o primeiro compartimento, né? Cumprindo serviços. Mas no segundo compartimento, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo, ele oferecia sacrifício por si mesmo e pelas culpas do povo. Então ali havia diversos sacrifícios aí de animais, porque ele oferecia sacrifício por ele mesmo, da família dele, depois para o povo também, para ele fazer o trabalho de purificação do santuário, né? Porque todo ano havia a confissões de pecado. O senhor confessava o pecado e esse pecado era transferido para o compartimento, lá dentro, o último compartimento, o segundo compartimento lá do santuário. E ali, então, uma vez por ano era feita a purificação, porque os pecados eram levados para lá, simbolicamente levados para lá, entendeu? E também simbolicamente haveria essa purificação do santuário. É claro que ninguém é purificado por meio de ovelha, porque a ovelha não tem poder para purificar ninguém. Aquilo é apenas uma ilustração, é o que Deus achou de melhor na terra para exemplificar isso. Era ovelha inocente, entendeu? Não tinha pecado, não tinha maldade nenhuma. Mas, porém, essa ovelha, ela não falava, ela não questionava por que está sendo feito isso com ela, que alguém ia imolar, ela não questionava nada. Ao passo que Jesus, ele já é um ser racional, é diferente. Mas o que poderia
exemplificar Jesus. Não tinha outra coisa na terra para exemplificar. Então era exatamente esse animal mesmo, inocente, que era a ovelha. Né? E ovelha, novilho, né? Vários animais que eram oferecidos. Né? Poderia ser oferecido lá no santuário prescrito por Deus. Cordeiro, né? Carneiros, né? E até o casal de pombinhos, de acordo com as condições das pessoas. Às vezes a pessoa não tinha dinheiro, porque devido ao sacrifício era caro. O animal era bem mais caro, né? Então, às vezes, para ele não ficar de fora do plano de Deus, então ele poderia oferecer um animal que tivesse menos custo, como o casal de rola, né? Rolinhas, né? Ali o sacerdote pegava aquele animal e matava aquele animal, o sangue era retirado e aspergido lá no altar lá do pátio, né? Colocado ali nos cantos, né? Havia 4 cornos ali, então ali ele colocava ali o sangue ali, derramava na base do altar, o restante, que sobrasse, né? E no caso especial, que era uma vez por ano, né? Que era o dia da purificação, era imolado um mote, levado o sangue lá para dentro, simbolizando ali Jesus, né? É o bode expiatório, o famoso bode expiatório, né? Alguém até diz assim, olha, alguém quer me fazer no bode expiatório. O expiatório é um bode que expiava o pecado ali, simbolicamente expiava o pecado. Mas quem fazia isso não era o bode, era o próprio Jesus, né? Que futuramente ia morrer para a expiação de todos os pecados. Né? Então, interessante que o livro vem falando isso aqui, o livro de Hebreus vem falando sobre isso aí, né? Ele entrava uma vez, mas no segundo só um sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que é oferecido por si mesmo e pelas culpas do povo. Agora, lá no livro de Êxodo 40, 22 a 27, lá está escrito: pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte. Tinha até a posição, né? Local onde ficava cada objeto, né? Para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor. Tratando-se da mesa, né? Perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação. Quando fala tenda da congregação, é um santuário, o santuário, né? Contendo as duas repartições. Com parte daria 3 divisões, né? Fala lá que e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Está vendo? Ao lado do tabernáculo, para o sul. O santuário era a primeira repartição ali, onde ficava a mesa, o candelabro ficava já para o sul, em frente ao tabernáculo, que é o lugar santíssimo. Né? Mas tudo tudo é igual. A passagem que fala santuário, fala tabernáculo, né? Mas aqui está uma divisão. Né? Lá do tabernáculo é o lado do Santíssimo e o santuário do lado norte. Né? Então aí vemos aqui essas especificações. E aqui ainda fala mais aqui. Acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. É um altar de incenso. Ele ficava o quê? Ele ficava diante do véu, virado para o lado do tabernáculo, né? Virado para o lado do Santíssimo. Né? No santuário havia 3 principais serviços. O sacrifício contínuo,
Êxodo 29, 38 a 46, como eu disse, e número 28, e 1 a 8, né? Que era o holocausto contínuo, né? Então era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Isso era o culto pela manhã e o culto à tarde. Como o sacrifício contínuo era realizado no pátio, sobre o altar que se encontrava ali, Jesus foi sacrificado onde? Fora de Jerusalém, numa cruz, sofrendo todo o calor da aflição, porque o animal era morto e queimado, né? Depois queimava. Então Jesus sofreu o fogo da aflição. Veja bem, simboliza o calor da aflição. Todos os que quiserem receberão a presença da divindade deles. Então hoje não precisa desse sacrifício, que isso aí já acabou. Aquilo quando Jesus morreu, o santuário ali de Israel, né, com todos os seus sacrifícios ali, seus rituais, deixou de existir. Mesmo assim, eles ainda passaram anos e anos ainda praticando aquilo, até a destruição da cidade de Jerusalém, mas ele deixou de existir, porque Jesus é o sacrifício único, e ele é que é válido. O que a morte de animal não tem poder para perdoar pecado e salvar ninguém, mas era apenas uma instrução, uma maneira que você vê que futuramente você precisaria de um sacrifício mais eficaz. Aí que foi instituída essa aliança realizada pelo sangue de Jesus. E ele adentrou o santuário celestial aos céus, porque ele foi apto para fazer, porque ele venceu, né? Na terra, Satanás, e agora ele foi ungido para isso, para proporcionar salvação para todos. Com ele morrendo na cruz, concluiu essa obra de salvação. Ali Jesus concluiu. Mas ele entrando nos céus, continua salvando pessoas. A obra de salvação não parou na cruz, apenas concluiu o trabalho que Jesus realizou ali, mas continuou, realizou na terra, mas ele continua trabalhando no céu, intercedendo por cada um de nós. Está lá no livro de Hebreus, né? Nós temos um sacerdote que não é sacerdote araônico, né? Levita, que Jesus nem pertencia à tribo de Levi. Jesus pertencia à tribo de Judá. Deus não colocou ninguém de Judá para ser sacerdote, mas Jesus era da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era israelita. Ele não era israelita. Então Jesus veio da ordem de Melquisedeque, não é da ordem araônica. Isso tem que entender. Então por isso que o sacerdote dele é para sempre. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, veja a palavra aí, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não está interessado em morar em templo aqui na terra, ele está interessado em morar no meu e no seu coração, entendeu? Então, o que importa para Deus não é você construir uma igreja bonita. Você pode até fazer uma igreja bonita, isso aí não é pecado, uma igreja bem organizada, os cultos bem organizados, mas Deus está interessado em você, em mim e em você. Você cultuar a Deus na tua igreja, você não está perdendo tempo, mas você precisa saber que a verdadeira adoração depende da sua maneira de considerar essa adoração. Você precisa ter isso na mente. Esse é um culto racional. Você precisa raciocinar. Você precisa pensar. O cristão tem que pensar. Você não pode deixar que outros pensem por você. Você tem que pensar. Senão você vai ser uma marionete. Todo mundo vai mandar em você, vai fazer isso, lá daqui, e você acha que está fazendo certo, você está fazendo errado. Se você estiver fazendo certo, está legal, mas se você estiver fazendo errado. Então você precisa ser uma pessoa racional. Você precisa... Deus te colocou em você uma mente. Para que a mente? Para você pensar. Colocou você 2 olhos. Para quê? Para você enxergar. Saber se o lugar que você está cultuando a Deus é correto ou não. Colocou em você 2 ouvidos. Para quê? Para você ouvir.
você ouviu a coisa e falou, isso aí não está correto. E as mãos, para você trabalhar para Deus. E deu os pés para você andar nos caminhos do Senhor. Tudo tem sua utilidade. Se você souber usar essas bênçãos, você vai longe. Né? Mas se você caminhar para o caminho mau, aí você vai se perder um dia, a perder sua salvação. Então, exatamente é o ponto aqui. Então, conta-se uma história de uma órfã que foi adotada por uma adorável senhora, que deseja ouvir os risos, ver as correrias das crianças, né? As crianças correm muito, né? Às vezes eu fico até meio assim, preocupado com as crianças, mas as crianças é assim mesmo, elas brincam, correm, sorriem, isso aí é cativante, você vê a alegria das crianças ali correndo, brincando, né? E às vezes até brigando uma com as outras, depois tornam amigas novamente ali. É assim mesmo as crianças. A menina estava encantada com o seu novo lar e os vestidos novos que a sua nova mãe lhe fizera. A senhora a ensinava e a chamá-la de mamãe. Essa menina foi adotada, era uma órfã, foi adotada por essa bondosa senhora. Agora essa senhora ensinou essa menina a chamá-la de mamãe. É um tratamento carinhoso, né? Mamãe. A bondosa senhora abraçou a menina e a beijou. A pequena, que jamais havia conhecido o amor de mãe, olhou surpresa, com os seus lindos olhos azuis, e perguntou, mamãe, o que é isso? Aí ela respondeu, querida, respondeu a senhora, isso é amor. Oh, mamãe, suspirou a menina, se isto é amor, eu desejo mais, quero mais ainda. Eu quero sempre mais. Então veja bem, quando provamos as insondáveis riquezas do amor de Cristo, também desejamos mais e sempre mais desse amor. Outra importante oferta era a oferta pelo pecado também. Na nossa doutrina tinha oferta pelo pecado. Então, o ofertante, o pecador, ele levava a oferta e essa oferta, ele confessava o pecado na cabeça desse animal, que poderia ser um animal que ele comprou lá, uma ovelha, um casal de rolinha, né, de acordo com a situação financeira dele, e ali ele confessava os pecados, esse animal era imolado, o sacerdote oferecia ao Senhor esse sacrifício, e essa pessoa, se realmente ele se arrependeu, ele era perdoado. Mas quem perdoava não era a ovelha, quem perdoava era o próprio Deus mesmo. Aquilo apenas para impressionar ele que o pecado leva à morte. Mas Deus aceitou o sacrifício, enviando o Filho dele para morrer por nós. E Jesus venceu como homem. Jesus não venceu aqui como Deus, como muitos acreditam, não. Venceu como homem. Ele andou entre os homens, é Deus conosco. Vem aí o Natal, né? É uma festa que muitas pessoas não acreditam nessa festa, porque falam que o Natal realmente não se deu, né? Essa data não combina com os relatos bíblicos. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas, por outro lado, tem uma coisa importante, porque nessa festa natalina, as pessoas se unem mais, ajudam os necessitados. Não devem fazer isso, ajudar só uma vez por ano, né? Mas ajuda muito, né? E ali, então, a pessoa tem a liberdade também de se envolver mais nas coisas espirituais. Então, é uma coisa que ajuda muito. Apesar do Natal, ele também ser muito paganizado também, né? E também existe uma mitologia em cima disso aí. Mas o Natal, ele tem suas características boas também. Agora, nós sabemos que Jesus nasceu como homem, numa manjedoura, né? Em Belém, a cidadezinha de Belém. José e Maria procuraram hospedagem por causa do censo, né? Lá do imperador romano, o César Augusto, né? Como não achou hospedagem, eles tiveram que ficar numa manjedoura, um curral de animais. E ali a Maria teve um filho, né? Jesus ali. E eles passaram a noite naquele curral de animais ali. Ela deitou ele no capim, forrou o capim, deitou Jesus ali
E ele ficou ali sorrindo ali naquele capim, uma criança normal ali. Então você vê, Jesus nasceu como homem normal. Então é isso que tem que ficar claro na nossa mente. O que tornava Jesus diferente é que ele nunca pecou. Por quê? Mas na terra todo homem peca, sim. Mas Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado por uma relação sexual, não, entre Maria e José, não. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Mas ele poderia pecar. Ele tinha a natureza aí agora que poderia pecar, mas ele não pecou. Adão não tinha pecado também, não. Nem Eva tinha pecado, mas eles pecaram, escolheram pecar. Jesus também podia ter escolhido pecar, mas ele não fez. Então isso fica claro. Então, é esses méritos de Jesus que é importante para nós seguirmos exemplo. Né? É claro que nós somos diferentes, porque a nossa natureza já é pecadora mesmo. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos estar sempre seguro nas mãos de Jesus, no amor de Jesus, né? Para que nós não caiamos na escravidão do pecado. Então, porque nós somos adotados. Veja bem, aquela mãe que adotou aquela órfã, nós somos adotados por Jesus. Agora nós somos filhos de Deus, somos adotados. Somos uma nova, já estamos na família de Deus. Antes nós escolhemos seguir o pecado, né? Ficar ao lado de Satanás, mas depois nós nos libertamos dele, passamos para o lado de Jesus. Agora nós somos da família de Jesus. Isso aí é interessante. É que o santuário ensina, né? Que nós precisamos de um Salvador. Israel, então, quando eles ofereciam os animais, a mente está voltada lá para cima, lá para o céu. Não é para o animal, para o céu. Ali Deus perdoava os pecados daquele povo ali. Então, isso é um ato de fé, isso que acreditar que no futuro alguém ia remover esse pecado. Então, o único que pode purificar o pecado do ser humano é só Jesus. Nada mais pode fazê-lo, a não ser Jesus. Então, aqui uma coisa interessante aqui também, havia também a oferta de gratidão. Quando Deus, a colheita, né? Quando a colheita produzia muito, ali as festas das primícias, tinha a festa das primícias, né? Então a plantação de Israel, isso é quando eles já estavam estabelecidos em Canaã, né? Eles saíram do deserto, foram para Canaã. Então, ali agora eles plantaram, colheram, criaram animais, né? Tornaram fazendeiro ali, né? Lá em Canaã, né? Hoje é fazendeiro, lá não tem essa palavra fazendeiro, né? Mas ali tinha os seus animais ali. Então, isso aí, eles pegavam aqueles primeiros animais os bezerrinhos, né? E ofereciam a Deus, né? A primícia dos animais. E da terra eles levavam os primeiros grãos da terra, ali se era o trigo, levava ali uma porção do trigo, levava também, de acordo com a prescrição do santuário, né? Levava ali o dízimo, né? Que eram aqueles cereais, e oferecia ao sacerdote. Eram os primeiros frutos, eram as primícias. Então, tudo isso aí fazia parte da religiosidade do antigo Israel. Era um ato simbólico, o evangelho simbólico. A outra geração, agora a partir de Josué e Caleb, entraram em Canaã. Mas a primeira geração que saiu do Egito, eles morreram lá no deserto, porque eles murmuraram contra Deus e não obedeceram às orientações de Deus. Então eles ficaram lá no deserto, morreram lá. Mas Deus ele nunca se apartou do seu povo. Ele sempre estava ali morando com eles ali. Se eles obedecessem a Deus, seguissem as leis de Deus, eles seriam uma nação forte naquela época. Seria uma nação respeitada. E Deus tiraria os inimigos de Israel. Os inimigos não iam fazer mal nenhum para Israel, se eles fossem obedientes a Deus. Lá no Apocalipse 22, 2 a 3, ela diz assim:
no meio da sua praça, aqui falando da nova terra, né? Apocalipse 22 aqui. No meio da sua praça, o outro lado do rio, de um ao outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono. Isso é que eu quero que você preste atenção, cara. Nela estará o trono de Deus e de quem mais? E do Cordeiro. Ué. E os seus servos o servirão. Aí você entendeu aí o Cordeiro aqui. Aqui mostra, fazendo alusão ao santuário. Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Aqui é Cordeiro. Lá agora está lá na nova terra. Lá no futuro é Cristo. Lá o trono de Cristo na terra e o trono de Deus também. Morando entre os homens. Deus conosco. É Jesus. Eis que estarei com vocês todos os dias. Então, o plano de Deus é estar conosco mesmo. Mas nós precisamos também estar com Ele. Então, se nós não interessarmos em estar com Ele, então Deus está nos oferecendo coisa melhor. Então nós devemos pegar aquilo que tão bondosamente é nos oferecido. É a bênção de Deus, estendida a mim e a você. Então que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus irmãos, parentes, né? Irmãs, todos os seus parentes. E clica ali, né? Joinha, né? No joinha ali, que é joinha, né? E se inscreva no canal, porque é importante você se inscrever no canal, porque dessa forma as pessoas vão ouvir mais a palavra de Deus, e eu vou ter mais incentivo para divulgar o reino de Deus para frente. Então, espero que você entenda isso. E outra coisa, não se esqueça de assistir os outros vídeos, para você entender esse assunto, que é um assunto empolgante, mas difícil mesmo. Eu entendo que esse assunto é um assunto difícil. Para você entender, você precisa ir lá e buscar os outros vídeos, fala lá sobre a lei de Deus, né? Vai falar ali sobre o sinal de Deus, né? Fala ali sobre o Armagedon, lá a batalha do Armagedon, fala ali também sobre a batalha de Gog e Magog. Tem outros vídeos lá interessantes, tem vários vídeos, você é só buscar lá, você vai encontrar, navega lá, você vai ver. São vídeos que vai te aumentar mais o teu conhecimento bíblico e vai prepará-lo para a vida eterna. Então, eu agradeço a você, muito obrigado e espero você no